Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre os supermercados no Espírito Santo que vão passar a fechar o domingo. Olha que maravilha! Você que está acostumado a fazer compras no supermercado no domingo, eu acho que é o melhor dia para fazer compra em supermercado, que costuma ter mais gente frequentando o supermercado. A partir do ano que vem, a partir de março do ano que vem, não vai ter mais supermercado no Espírito Santo dia de domingo, a não ser duas exceções: supermercados em shopping centers e supermercados de entrega à distância em que você não vai presencialmente comprar as coisas. Sabe o que vai acontecer com isso daqui? Vai ser a morte do supermercado físico, de você entrar no supermercado e comprar as coisas. Está cada vez menos relevante isso daqui, né? E a culpa disso daqui é do Lula. Faz o L você aí, que não conseguiu comprar coisa domingo. É o Lula que fez isso daí com aquela regra de que agora tem que ter uma convenção coletiva para autorizar o trabalho no domingo, né? Essa notícia foi sugerida por Ditador Bom Cai de Maduro e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então essa é a notícia, tá? Por enquanto é só no Espírito Santo. Nos outros estados do Brasil, a gente não sabe se vai ter alguma decisão com relação a isso. Embora a manchete diga aqui, ó, que escassez de mão de obra chega aos supermercados e obriga o fechamento permanente aos domingos, na verdade, isso aqui, mentira, isso aqui é uma mentira, é uma fake news. Se você for ver aqui, na verdade a notícia diz que, olha só, a Federação de Comércio do Espírito Santo e o Sindicato dos Empregados do Comércio do Espírito Santo fecharam a convenção coletiva de trabalho válida para 2025 e 2027, trazendo uma série de mudanças e coisa e tal. Entre essas mudanças, exatamente parar de trabalhar no domingo, né? Muitos trabalhadores reclamam de trabalhar no domingo. Aqui no Brasil já foi proibido trabalhar no domingo. Felizmente essa coisa acabou, porque domingo é o dia que a maior parte das pessoas tem para justamente fazer compras, né? Para realmente ir no supermercado e coisa e tal. E, meu amigo, trabalho é o que gera dinheiro, bicho, é o que gera valor para sua vida, é o que gera o seu salário no final das contas. Você não deve querer trabalhar menos, deve querer trabalhar mais. Quanto mais você trabalhar, mais valor você está gerando, seja você recebendo isso da forma de salário, seja não recebendo isso na forma de salário. É bom para você em qualquer das duas situações, né? Então aqui, ó, o trabalho em feriados permanece permitido no comércio em geral, com exceção de 3 datas: Natal, 1º de janeiro e 1º de maio, e depois vai ter aqui, a partir de 1º de novembro de 2025, os trabalhadores têm um reajuste, mas isso aqui é merreca. De qualquer forma, os domingos vai ser proibido de 1º de março até o início do verão, até outubro. Eu acho que é isso que eles estão dizendo aqui. É isso. Vai ser durante o inverno que vai ser proibido. Ou, inverno não, né? Fora do verão vai ser fechado os supermercados lá no Espírito Santo. E o pior que eu vejo é isso, né? De fato, há falta de mão de obra nos supermercados lá do Espírito Santo, sim. Muito pouca gente quer trabalhar em supermercado agora. Por quê? Porque o trabalho em supermercado tem que ser CLT. Como tem muita vigilância de sindicatos, os varejistas não conseguem empregar pessoas que não sejam CLT, e com isso acaba sendo um salário merreca, né? Ninguém quer trabalhar nesse negócio, né? Ninguém quer CLT mais. CLT é só imposto, você vai pagar um monte de imposto para o governo, não tem vantagem nenhuma para trabalhador nenhum que usa CLT, o pessoal está abandonando essa porcaria. Mas, junto com esse problema da falta de mão de obra, tem um outro problema que está ameaçando os supermercados também, que é a compra à distância, né? As pessoas têm comprado cada vez mais as coisas pela internet, e o hábito de você ir no supermercado tem diminuído, né? Você ir presencialmente no supermercado. Isso é ruim para o supermercado. Eu vou explicar para vocês o porquê que é ruim para o supermercado isso. Porque o supermercado sempre apostou muito na compra de impulso, né? Você vai no supermercado para comprar, sei lá, vou comprar um pão e uma gelatina, e pronto, vou lá no supermercado comprar isso. Às vezes você chega lá no supermercado, tem aquelas prateleiras bonitas, com um monte de coisa, aí você acaba comprando um biscoitinho também, acaba comprando não sei o que lá, acaba comprando não sei o que. Isso, né, acaba aumentando a conta que você gasta no supermercado. Esse é o motivo pelo qual os supermercados fazem promoções, né? Às vezes eles botam promoções nos supermercados que eles estão tendo prejuízo naquele produto. Eles estão vendendo, sei lá, o leite mais barato do que eles estão comprando do fabricante. Mas a ideia é justamente que as pessoas vão no supermercado para comprar o leite, e aí, como elas estão lá no supermercado, aí olha, tem um negócio aqui, tem uma carninha aqui, tem um negócio aqui, vou comprar esse biscoito aqui, coisa e tal, acaba botando no carrinho e comprando também. E nisso é que o supermercado acaba ganhando dinheiro no final das contas, né? De qualquer forma,
com a compra à distância, isso não acontece. Porque quando você entra no site do supermercado para fazer compra à distância, você sabe o que você quer. Você vai lá e procura o que você quer e compra o que você quer. Você não vai ser tentado a comprar uma coisa que, né, não está na sua lista de compras, né? Se você quiser comprar alguma coisa, você pode, é lógico, pode comprar um biscoitinho também, coisa e tal, mas a verdade é que a tentação não existe. A tentação é justamente da presença ali perto da coisa. Então, o que eu vejo acontecer muito é isso, né? Isso é ruim para o supermercado e acaba que essa experiência de você ir no supermercado está diminuindo. É capaz disso acabar completamente. O pessoal que está reclamando de trabalhar domingo não vai ter como trabalhar em horário nenhum no supermercado, simplesmente porque o supermercado não vai ser mais viável como uma experiência desse tipo, né? Lembrando que para os supermercados em shopping center, continua funcionando direitinho domingo do mesmo jeito. Vai lotar os supermercados em shopping center, vão ganhar dinheiro pra caralho os supermercados em shopping center. Vai prejudicar quem? Como todas as regulamentações estatais prejudicam o pequeno, favorece o grande. Eu expliquei o porquê que qualquer regulamentação, por mais que ela seja bem escrita, não, mas a gente vai ajudar o pequenininho, vamos botar só... Não adianta. Qualquer que seja a regulamentação, ela prejudica mais o pequeno do que o grande. Eu expliquei o porquê disso no meu vídeo, o problema dos inteiros, lá no canal Ancapsu Classic, né? Sempre a regulamentação é mais pesada para os pequenos do que para os grandes. Não é à toa que você vê empresas como o Microsoft querendo que o governo americano coloque regra. Não, coloca a regra aí, Trump. Vai lá, Trump. Coloca a regra aí, Trump. Regula mais aí, Trump. Por quê? Porque o grande, a regulamentação é chata. É óbvio que é chata, né? A regulamentação implica custo, coisa e tal. Mas ele vai lá, vai botar aquele custo ali, beleza. Para o cara que está começando, para o pequeno que está começando, aquilo ali mata o negócio dele. E aí, ou seja, para o grande é uma vantagem, porque ele acaba tendo o mercado todo para ele, não tem mais a concorrência do pequenininho, né? Então, isso e para o consumidor isso é terrível. O consumidor, em princípio, seria beneficiado, entre aspas, pela regulamentação do governo, que nunca é beneficiado, essas regulamentações não servem de nada, mas ele acaba sendo prejudicado por quê? Porque agora tem poucas lojas, poucas redes grandes, e aí é muito mais fácil elas botarem preços mais altos, né? Se você tem menos oferta, o preço sobe. Então, essa é a tragédia da regulamentação. Sempre aumenta preço e não resolve problema nenhum. Muito triste os supermercados do Espírito Santo voltarem a fechar. De novo, supermercados pequenos, os grandes que trabalham em shopping centers e coisa e tal, vão continuar abrindo do mesmo jeito. Ou seja, vai ferrar os pequenos, vai deixar os grandes do mesmo jeito, não vai ajudar em nada os trabalhadores do supermercado, que vão continuar recebendo uma merreca, e só vai acelerar a proposta de você ter cada vez mais supermercados que entregam à distância. Esse é o caminho, no final das contas. Cara, eu não vou ao supermercado, deve fazer desde a época da Covid. Eu não gostava de comprar supermercado à distância porque eu queria ver as coisas que eu comprava. Mas depois de um tempo você começa a perceber que os supermercados que fazem entrega, eles já estão aprendendo a fazer a coisa direitinho, a entregar as coisas direitinho, né, a separar as coisas como se fosse o cliente, né? E então chega as coisas direitinho aqui em casa, tudo certinho, sem problema nenhum. Para que eu vou perder horas de sair daqui de casa e ir lá no supermercado, ficar parado em fila de caixa para pagar a compra e aí tem que mandar o cara entregar em casa? Pô, muito melhor entregar direto, muito mais barato, muito mais simples de fazer a coisa, né? O que vai acabar acontecendo. E aí essas regras ficam todas como, né? Acabam sendo perdidas, acaba o pessoal perdendo emprego e não tendo vantagem nenhuma no final do dia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.